Nosso Deus, a irmã entregou as fichas aqui e eu perdi elas, então vai pelo rumo. Eu vi ali o Anderson Filho. Deus te abençoe. Viu, Anderson Filho? Tive o privilégio de conhecê-lo. Que Deus abençoe essa família cada dia mais. Tem a Débora também, né? Que Deus abençoe essa família. Tá certo, Débora, né, Anderson? Falei errado. Magali é o... Camila, perdão. Camila, estou equivocado. Quem mais nos visita, faz assim pela primeira, segunda vez? Tem mais alguém? Aqui um casal, que Deus abençoe vocês. Muito especial nesta noite, de uma maneira extraordinária. Que Deus derrame graça sobre vocês. Deixa eu ver se é o Jefferson. Cadê o Jefferson? Não sei, ali, ó. Esse casal... Interessante que essa família à frente de vocês, Jefferson, que ainda estou aprendendo o nome deles, eles também estão vindo do mesmo local, contexto que vocês estão. Depois vocês podem se cumprimentar e conversar um pouquinho. A Priscila não está aqui hoje, que o Paulinho teve que trabalhar hoje, eventualmente. Deus está fazendo um despertamento num local que Deus tem muito eleito dele e que tem fome e sede da palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Amados irmãos, abra sua Bíblia em Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Nós leremos os primeiros versículos até o versículo 15. Josué capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era a cidade grande, tão grande como as cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram o quê? Valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Desbi, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém e o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram acompanhar e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui e livra-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, e ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos.
nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, diminui o retorno para nós, por favor, está atrapalhando aqui, está muito alto o retorno. Morreram de chuvas de pedras, dos que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos, de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Nós te bendizemos porque tu és um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus todo-poderoso. Em tuas mãos, Senhor, está a manifestação do governo sobre todos os reinos da terra. E nós te bendizemos, que nesta hora, Senhor, nosso coração, que tantas vezes é assolado pela incredulidade, tantas vezes assolado pelos valores deste mundo, possa absorver com todo o coração aberto a tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Cade, me ajuda só um pouquinho, passou, diminuiu demais, só um pouquinho, por favor. Amados irmãos, eu não sei quantos aqui já tiveram uma conversa com alguém que crê que todas as coisas são um acaso. Nada ela reconhece a manifestação de um Deus Criador. E ela não consegue reconhecer em nada a manifestação. Tá bem difícil hoje aqui. A manifestação desse Deus que é presente em tudo que criou. Já também é muito comum você encontrar alguém que é crente, confia em Deus e diz assim: nossa, que bênção ter acordado hoje, levantado da minha cama com saúde e poder respirar. Quem vence a gripe nessa época, né, já agradece a Deus. Nossa Senhor, graças a Deus acordei bem. Amados irmãos, ou você crê que Deus realmente existe, ou então a pessoa nega a existência de Deus. Nós vivemos um tempo onde isso tem sido uma marca na sociedade. E nós temos aqui um texto que nos chama muito a atenção, um dos textos mais extraordinários do Antigo Testamento. E o tema dessa noite, então, será o seguinte: o Senhor é o Deus do impossível. Aquele que criou todas as coisas, de maneira que nada existia, e Ele fez existir por meio da sua palavra. Não tinha nada, ex nihilo. E Ele criou e colocou os luminares no seu lugar. No mês de junho, quantos experimentaram uma maravilhosa tarde onde nós pudemos contemplar a beleza da astronomia? Não é astrologia, não confunda. Astronomia. Você não olhou os astros no céu desse mês de junho?
Você não viu os planetas próximos da Lua? Ô, irmão, vai no YouTube então. Vai no YouTube. Tem uma notícia para você, é raro, você perdeu. Júpiter. O que chama atenção é a glória da dimensão daquilo que Deus criou todas as coisas. Nós temos um texto que revela o quanto Deus é poderoso, mas também aponta os desafios aquele que chama um povo para si. Um Deus todo-poderoso que não faz simplesmente as ações por fazer, ele chama um povo para ele, para contemplar todos os seus feitos. E esse povo tem muitos desafios. E nós vamos ver aqui então alguns detalhes importantes. Nós temos aqui em primeiro lugar, Gibeão. Quem são os gibeonitas? Vocês lembram dos pães embolorados? Lembram? Da roupa rasgada? Foram os primeiros atores da Mesopotâmia, né? Eles se vestiram de maneira que parecia que fazia meses que estavam caminhando no deserto. E o povo de Israel não consultou o Senhor e rapidamente fizeram uma aliança com eles. Passado alguns dias, Deus tinha ordenado que na região dos amorreus, na região de Canaã, eles exterminassem aqueles povos, derramando juízo de Deus sobre todas as abominações que aqueles povos praticavam. Mas, quando chegou próximo à terra dos gibeonitas, quem Israel encontra? Aqueles mesmos homens. E Deus é honrado pelos israelitas, porque eles queriam, o povo, matar os gibeonitas, porque tinham enganado os israelitas. Mas os líderes falaram: Necatibiribas, nós já assumimos um compromisso, nós fizemos uma aliança, e o nome do Senhor não pode ser desprezado. Os gibeonitas passam a participar do povo da aliança, rachadores de lenha, e aqueles que trabalhavam para que o fogo do altar nunca apagasse. Esse mesmo povo agora passa por uma situação muito difícil. Porque os outros povos que eles tinham aliança, e que quando viram a nação de Israel vencer Jericó, vencer a cidade de Ai, os gibeonitas disseram: eles não têm somente o poder militar, eles são invencíveis com esse Deus deles. Os gibeonitas rompem com os outros reis amorreus. E os outros reis amorreus são cinco reis, que são destacados aqui que nós lemos. Eles se enfurecem contra quem? Os gibeonitas, a cidade de Gibeão. E perceba como é que era a cidade de Gibeão. Como eram os homens de Gibeão? Eram todos covardes, é assim que nós lemos? Era o quê? Valentes. Não faltava poderio em termos de estratégia militar. Mas os gibeonitas fizeram uma aliança dizendo: nós queremos fazer parte do povo de Israel. Nós entendemos claramente que por todo esse contexto, Deus transformou aquilo que era um erro, aquilo que foi uma desobediência de Israel em não consultar o Senhor, em um plano de salvação sobre os gibeonitas. Lá em Neemias, diz que na reconstrução do templo, estavam lá gibeonitas trabalhando para a reconstrução do templo, ou seja, inseridos no povo de Deus. Mas agora, vem a tentativa de vingança desses reis, dizendo: você é um desertor, nos abandonou, e nós vamos destruir vocês. Perceba, amados irmãos, que há uma mudança de lado. Os gibeonitas agora fazem parte, por aliança, do povo de Israel. E o inimigo se une para atacar, para destruir esses homens e mulheres, essa terra.
O Salmo 2 diz assim, Salmo 2, abra comigo aí, ou na projeção. Vamos juntos? Porque enfurece as nações e os povos... Continuando. Os reis se levantam e as autoridades conspiram contra o seu ungido, dizendo: vamos romper com seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Presta atenção, amado irmão. Sempre haverá, sempre houve um levante contra o Senhor. E como as nações, como esse mundo não pode atingir Deus, ele deseja atrapalhar a vida daqueles que ele, o Senhor, chamou para si. Os gibeonitas estavam em aliança com esses povos amorreus. Foi só eles mudarem. Não, nós não queremos continuar mais nessa vida aí, nós vamos querer servir ao Deus de Israel. Nós não sabemos se todos, muito provável que não todos temeram a Deus, mas os gibeonitas foram colocados numa aliança, e a aliança quem fez foi o Senhor. E agora nós temos então a grande perseguição contra esse povo. Amado irmão, amada irmã, você já percebeu o quanto que a sua vida mudou depois que você veio servir Jesus Cristo? Mas também eu quero te fazer uma afirmação. Da mesma maneira que a sua vida mudou, aumentou ou não aumentou a consciência das perseguições na sua caminhada? É assim, Gustavo? Se está acontecendo é porque você está no caminho certo. Se os valores começam a ser confrontados, é porque você está caminhando os passos dos peregrinos neste mundo que vão ocupar a pátria celestial. A conspiração, amados irmãos, ela é uma tentativa de amedrontar. Quando o povo de Gibeão acorda, está sitiado, imagine a cena, aquelas cenas de filmes épicos, toda a cidade muralhada, toda fechada, e de repente os inimigos na porta, os inimigos cercando a cidade, e Gibeão, todos os gibeonitas, eles são muitos, são 5 reis, 5 exércitos, e os gibeonitas estão cercados, todo aquele levante contra eles, há uma confederação de inimigos. Saiba de uma coisa, irmão, você está caminhando com Cristo Jesus, então eu tenho uma notícia para você: há de se levantar todos os dias inimigos contra você e a sua família, porque nós pertencemos ao povo de Deus. Por isso que cristão não vive uma colônia de férias. Cristão não dá tempo para ficar, digamos assim, no comodismo. A nossa caminhada, ela é árdua. Olha só, eles acabaram de vencer uma batalha em Ai. O povo de Israel já tem que partir novamente agora para outra batalha, para socorrer os gibeonitas. Os gibeonitas talvez pensaram: olha, nós estamos agora seguros, fizemos uma aliança com Israel. Talvez não imaginassem que tão rápido os inimigos cercassem a cidade deles. Amados irmãos, nós não sabemos o que nos vem à frente. Nós não sabemos as dificuldades que estarão diante de nós durante a nossa semana. Mas talvez hoje aqui, você já possa enumerar na sua mão quantos problemas, inimigos, você tem enfrentado para caminhar com Cristo Jesus. Talvez se levantou uma confederação contra a sua vida e sua casa. Saiba de uma coisa, a palavra do Senhor nos apresenta que aqueles que são chamados para o rei, chamados para o seu reino, aqueles que o Senhor traz para a sua aliança. Foi assim com o apóstolo chamado
Paulo, um homem que tinha todos os privilégios desta vida, todos, que estudou na melhor escola da época, que tinha um padrão de vida, e como é que nós gostamos do Ocidente, século 21, de padrão de vida bom, e que de repente, por causa do nome de Cristo Jesus, se torna o maior alvo do Império Romano, o maior alvo dos judeus, os judaizantes que perseguiam aqueles que eram os pilares da igreja de Cristo Jesus. Um homem que por meio do evangelho teve a sua vida transformada, mas também aumentou as lutas, as perseguições, as batalhas. Se você não tem vivido nenhum tipo de batalha, alguma coisa está errada no seu coração. Nós somos um povo que somos chamados pelo Senhor a enfrentar desafios diários. Vocês não vieram de manhã, né? Estou vendo que muita gente não veio. Domingo que vem, nós estamos falando sobre a apologética da fé cristã, a apologética para enfrentarmos os desafios com os nossos filhos, os valores deste mundo que nos confrontam. Como nós vamos lidar com tudo isso? Nós precisamos mostrar a razão da nossa fé. Amados irmãos, o que não nos falta são adversários. Talvez hoje, estou feliz de te ver, Cida. A Cida estava num momento difícil e ela está aqui presente. Louvado seja Deus. Né? Irene, a Beire, vizinha. Louvado seja Deus por isso. Versículo 6. Acompanhe comigo o versículo 6, 10, 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus o quê? Olha que postura. Mas não eram os bambambãs da Mesopotâmia? Não eram os bambambãs da região da Palestina, da região dos amorreus? Tudo homem valente. Aqui não é gente covarde, não. É homens valentes. Mas percebam, versículo ainda de número 6. Venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Olha só, eles eram homens valentes, não faltava estratégia militar, mas agora se revela algo que para mim é a graça de Deus, quando traz esse entendimento. Eles manifestam que eles estão vulneráveis. Eles não poderiam pegar uma outra ideia, vamos seguinte, vamos morrer lutando. Só tem homem valente aqui. Para a Bíblia dizer que eram homens, todos homens valentes, porque eram muito valentes. Mas a primeira coisa que eles fazem, diante de uma situação de confronto, ao invés de gastar tempo com os seus próprios meios, eles agora mostram a vulnerabilidade, pedindo socorro a quem pode socorrer. Amado irmão, até hoje, depois de 6 anos, a pandemia tem manifestado nas famílias, além da dor e da tristeza de tantos que perderam pessoas queridas, mas no meio da igreja, a pandemia revelou o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos, de maneira frágil, efêmeros. Nós somos muitas vezes autossuficientes, lidamos com os nossos negócios, trabalhamos, vivemos uma vida que de vez em quando
parece autônomos. Não nos falta capacidade para pensar, não nos falta sabedoria. Mas muitas vezes Deus faz com alguns tipos de situações para elas manifestarem para o nosso coração a nossa vulnerabilidade. Para o povo de Deus, há um convite do Senhor, que Deus agora se manifesta a um povo que agora estava apertados, mas eles puderam dizer: nos socorra Israel, nos socorra Josué. Lembre-se da aliança que fizemos. Josué tem uma característica em todo o livro. Ele é uma representação messiânica, ele é um tipo de Cristo, até o nome aponta para isso. Eles suplicaram diante dos seus desafios que precisavam de ajuda. Talvez, amado irmão, amada irmã, é triste constatação que pessoas crentes travam batalhas gigantescas e, ao invés de mostrar vulnerabilidade, dizendo: Senhor, o que o Senhor deseja? Qual é o trato para o meu coração? Qual lição eu preciso aprender para não mais ser derrotado? Ou talvez me livrar desse problema. Quando nós vemos os gibeonitas, há uma expressão salvo engano é a Revista Atualizada: não tire de teus servos a tua mão, vem depressa e livra-nos, ajude-nos. E aqui é importante algo para você entender, compreender. Primeiro aspecto, então, ter um coração quebrantado. Um coração que se submete diante desse poder que Deus tem e que nós não temos. Às vezes, algumas coisas vão acontecendo na caminhada para que você se atente, para que você experimente uma vida de dependência diária. Não deixe a coisa entornar de maneira muito grande para você reconhecer que você precisa do socorro de Deus. Você quer ver um detalhe? A ajuda veio, olha lá. Venha depressa até aqui, livra-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o seu exército, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Interessante isso aqui, né? O povo de Deus não é chamado para enfrentar probleminha. Probleminha é psicologia. Cadê os psicólogos, Alessandro? Probleminha, psicologia resolve. Agora mudei o foco, Camila. É uma brincadeira com a psicologia. Tem casos sérios que eles tratam. Alguns muito sérios. O povo de Deus é chamado para uma batalha que ela acontece no mundo espiritual. Não é por meio da nossa capacidade, não é por meio da nossa posse, não é da maneira que nós lidamos com a vida que vai trazer solução. Perceba o que aconteceu aqui. Deus fala com Josué, porque Deus conhece o seu coração e sabe que você é fraquinho como eu. Josué pensou assim: o quê? Nós vamos ter que ir lá, tá os 5 reis com os exércitos postados de frente à cidade dos gibeonitas, e nós vamos ter que entrar lá e fazer a limpa. Eu não sei o que aconteceu com o coração de Josué, mas o texto diz que Deus declara a Josué: pode ir, Josué. Verso 7.
Verso 8: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Amados irmãos, perceba aqui, Deus se revela agora como aquele que está na peleja pelo seu povo. E isso é importantíssimo. Nós vamos ver vários versículos que apontam que a vitória veio pela mão poderosa do Senhor. Eu fiquei pensando, quem que teve que partir à noite com os cavalos? Não é nem tanque de guerra, nem míssil, nem submarino, é cavalos. O exército de Josué. Tem esforço, irmãos? Sim ou não? Tem empenho, coragem, confiança no Senhor. Nunca será de braços cruzados a nossa vitória por meio de Cristo Jesus. Aquele exército com Josué sai à peleja. Eles estão, eu fico imaginando, deve ser o pelotão de frente, né? A elite, a tropa de elite. Como é que é lá, Paulo? Não sei. Dá um alerta, todos prontos. Pelotão preparado. Onde é a batalha? É só falar o endereço. Eu fico pensando se não é por isso que você e eu atravessamos problemas às vezes difíceis. Para que você entenda uma coisa, nós devemos suplicar ao Senhor, ter a humildade de dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso da tua ação, do teu favor, quebrantamento. E em segundo lugar, uma disposição em se posicionar dizendo: aquilo que depende de mim, eu vou fazer, eu vou buscar a face do Senhor, eu vou me esforçar em estar na casa do Senhor. É incrível que tem pessoas que estão sendo bombardeadas ano após ano, mas eles têm pressa na televisão. Eles têm pressa em qualquer tipo de programa, menos estar na presença do Senhor, cultuando ao Deus Todo-Poderoso. E parece que essa lição não é compreendida, não desce para o coração. Josué sobe, e no outro dia, pela manhã, acompanhe comigo mais uma vez, capítulo 10, verso 8 ainda. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. Olha o 10. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até a Zeca Maquedá. O Senhor fez com que entrassem em pânico. Nós não sabemos o que aconteceu, não tem detalhes. Talvez seja o seguinte: os amorreus acordaram. No que acordaram, viram de frente deles o exército de Israel. O povo já estava lá a postos. Aí Deus colocou uma confusão entre eles. Falou assim: nossa, estamos arruinados, estamos perdidos. Deus botou esse pânico no coração desses homens. Mas eu repito, quem estava lá a postos, diante daqueles 5 reis, diante daqueles 5 exércitos? Os tementes, confiados que Deus daria a vitória a eles. Eu repito, nunca será por inércia, nunca será porque, Deus já decretou, então se tudo já está decretado, eu não faço nada. Não entendeu? Pata com a vida de nada. Quando você compreende que Deus, por meio dos seus decretos,
vai utilizar de você, mulher, perseverante em oração, dia e noite pela sua família, o Senhor já diz: eu alcançarei, e será por meio da perseverança dessa serva do Senhor. Você quer ver o detalhe? O Anderson, Magali, nossos novos irmãos, essa igreja está aprendendo. Até a turma da música eles aparecem também. Mas quarta-feira é o dia da reunião é a mais fraca da igreja. Novidade, né, Magali? Eu queria conhecer uma igreja que a reunião de oração é a mais forte da semana, Luciano. Dizem que há 20 anos atrás, aonde que era real isso? Há 20 anos atrás, não é mais assim. Qual país? Coreia do Sul. Os brasileiros iam lá de ônibus até o aeroporto e iam para lá. Cheio. Para conhecer a vida de oração desses coreanos. Dizem que eles diminuíram. Os reflexos estão na sociedade. Agora eles são quase a nação do K-pop. É assim que eles são conhecidos. Será que por quê, Cândida? Será que não foi justamente porque diminuíram na devoção, na entrega, no avivamento genuíno que experimentaram durante 50 anos? Amado irmão, amada irmã, não pense que o Senhor entregará de qualquer maneira. Deus pode fazer, pode. Mas o meio ordinário que Ele utiliza é por meio da sua perseverança, insistência, dedicação, exemplo dentro da sua casa. Homem de valor, homem destemido, mulher intercessora, homem de oração. Eu vou dizer uma coisa, a minha pauta aqui está diferente, tá? Presbiteriano, Deus não fala revelando, traz ao coração do pastor. Não? Vocês já perceberam que a nossa fraqueza é porque nós oramos pouco? Nós somos tímidos em pelejar. Amada irmã, amado irmão, nós aqui no nosso meio podemos levantar irmãs e irmãos que oraram a fio anos e Deus respondeu de maneira extraordinária. Deus pode mudar a realidade que você tem vivido em qualquer área da sua vida. Qualquer uma. Mas saiba de uma coisa, o que Ele deseja de fato é que você cada dia mais se apaixone por Ele. Você possa baixar a sua autossuficiência, a sua teologia que é extraordinária, douto, e dizer: Senhor, eu não sou autossuficiente, eu dependo do Senhor, eu preciso que o Senhor quebrante meu coração, eu preciso do socorro que vem do Senhor. Essa fé não é passividade. O povo marcha. Nós devemos fazer o nosso máximo, contando que Deus fará o impossível. Eu fico alegre com os irmãos que chegam. Tem uns irmãos que estão comigo no PG, eu já falo assim: não, que alegria que tem esses irmãos agora conosco. Já faz algum tempo já. De um tempo para cá, eu me senti apoiado. Só tinha um Machado. Cansei do Machado toda semana. Toda semana Machado. Hoje pode contar com uma família. Quando não tem ela, tem a outra. E tem a outra irmã. Isso o divino está na escala. A outra irmã prega. Eu falo: louvado seja Deus. A igreja é uma família da fé, onde os membros estão todos cooperando para que o reino avance. Aqui não é lugar de cliente. Aqui é lugar de dizer: Senhor, nós vamos pelejar para que a minha casa, a família dos meus irmãos. Eu repito, se você não orou pela Venezuela, a não ser que você está em Nárnia, né? Se estiver em Nárnia, adolescente normalmente está em Nárnia, mas não é o caso da Maria Esther de Isabel, não.
tem crentes que passam meses sem fazer uma oração pelo irmão que ele vê o mês todo na igreja. Ana Clara está internada ainda? Quantas demandas? Quantas demandas que nós temos entre nós? E nós somos o povo que Deus chamou a pelejar, a sermos perseverantes, insistentes. Lembrei de outra santa. Falei assim, começa com A, termina com Nízia. Falei, Nízia, socorre o pastor, operação Dona Cida. Foi assim? Apareceu lá? A Bíblia registra mulheres de fibra. Mulheres cheias do Espírito de Deus. Larga tudo que está fazendo e diz, vou lá, pastor, daqui a pouco já vem com a notícia. Ela está melhor, ela deseja domingo na igreja. Lá na glória, você não vai ser reconhecido pelo que você tem, pelo que você comprou, os títulos que você possui. Lá você será reconhecido se nós formos servos disponíveis, batalhadores, perseverantes, incansáveis para a glória de Deus. Caminhando. Deus garante a vitória, é Ele que nos dá essa segurança, a vitória é certa por causa dEle, não por causa de nós. Se for por merecimento, nós tínhamos que estar lá, não tinha nem igreja mais, Rogério Gomes. Por merecimento não tinha mais nada. Mas pela graça do Senhor, Ele tem paciência conosco. E Ele nos traz a vitória. O Senhor disse, não tenha medo deles. Amado irmão, o que você precisa saber para enfrentar os problemas do seu casamento, da criação dos seus filhos, da sua vida profissional, é que você não deve colocar os seus olhos nesses problemas. Você deve colocar os seus olhos no Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor pode transformar essa realidade, e eu não abrirei mão desse posicionamento. A vitória vem das mãos do Senhor. Capítulo 10, verso 12. Vamos para o extraordinário que a palavra de Deus aponta. Verso 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas, ele disse, sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Aqui, quem veio para destruir Gibeão? Os gibeonitas. Quem desejava destruir Israel eram esses povos, 5 reis que se levantaram. Mas agora, Josué, certo que Deus tinha dado a vitória. Fica imaginando a cena. Começou a peleja. E vai espada daqui, espada dali. E é muita gente. Josué no meio da batalha falou assim, Senhor, o negócio está fluindo aqui. Preciso de claridade. Preciso de luz. O texto aponta que Josué, antes de declarar que o sol parasse, a lua parasse, aí você fala assim, nossa, erro científico grave. Quem gira é a terra. Então, amanhã de manhã você vai falar assim para o seu colega, nossa, como foi bonito a terra girar e eu ter esse novo dia. É assim que você fala? Ou você diz assim, que bom que o sol nasceu para todos nós mais uma vez. Linguagem científica? Não. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia trabalha da perspectiva de quem está vendo, e quem estava vendo aqui é o autor bíblico. Mas ela aponta para esse Deus que tem poder,
E na perspectiva de um homem que sabe que, até hoje nós utilizamos essa expressão coloquial, o sol está nascendo ou se pondo. E é ele que se põe e ele que levanta? Não. Na escola nós aprendemos isso. Mas nós sabemos o que estamos falando. Nós utilizamos isso. Então, a Bíblia aponta aqui na perspectiva desse homem que está escrevendo, inspirado por Deus. E mais, é aquela história que alguém disse que a professora pegava no pé de um menino e brincava assim: ô menino, você foi na igreja ontem? Contaram novamente aquela história que a baleia, o peixe grande, engoliu o Jonas, dando risada. A garganta da baleia, do peixe lá é estreita, não pode. Aí o menino respondeu: pois é, professora, se a Bíblia dissesse que foi o homem que engoliu a baleia, eu acreditava. A palavra de Deus, ela é o registro de tudo aquilo que nós conhecemos, daquilo que esse Deus Todo-Poderoso fez. E se ela diz, nós cremos. Amados irmãos, louvado seja Deus, porque Deus ouve a oração. Versículo 12, ou melhor, versículo 14, acompanhe comigo. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois, tendo o Senhor assim o quê? Atendido à voz de um homem, porque o Senhor... Sabe de uma segurança que você tem que ter, quando você está vivendo para a glória de Deus, você confessou Jesus Cristo como seu Senhor, você está cheio de adversários, o mundo, a carne, o diabo, os agentes do inferno. Saiba de uma coisa: se você está vivendo para a glória de Deus, você tem que caminhar seguro, porque a palavra de Deus diz assim, que o Senhor luta pelo seu povo, Ele está do seu lado dia após dia. Eu fiquei pensando, sabe, o quanto Deus tem cuidado de nós. O irmão contou alguns detalhes do trabalho dele, e foi assim, o político fez assim, daqui a pouco deu certo, aconteceu. Aí eu fiquei pensando, obra poderosa das mãos do Senhor. Deus trabalha para o seu povo. Talvez nós pedimos mal, pedimos para o nosso bom desejo, ou mau desejo, para o nosso próprio coração. Ou muitas vezes não pedimos, por isso que não recebemos. Mas a palavra de Deus nos apresenta que este homem, vocês lembram de Josué algumas páginas atrás? Cochilou, aprovou a aliança com os gibeonitas, não investigou direito e assinou. Não era um homem perfeito, mas apresenta aqui que esse Deus de aliança, quando Ele quer, deseja estabelecer os seus planos, e esse é o meu desejo pela sua família, quando o Senhor deseja estabelecer os seus planos sobre as nossas famílias, sobre a nossa história, Ele, agindo o Senhor, ninguém impedirá. Eu não sei o que tem para você, eu não sei. Esses dias atrás eu vim com essa. Eu falei assim, às vezes você está pedindo um emprego melhor, Ele te dá um emprego que você ganha menos. Mas talvez você desfrute de paz. Nós não sabemos quais são os planos de Deus. Às vezes você pede alguma coisa, não vem daquele jeito, mas você continua confiado, sabendo, o Senhor, se eu estou fazendo tudo o que o Senhor deseja, ainda que saibamos que somos falhos, mas se o seu desejo, a sua caminhada condiz com a palavra de Deus, você pode dizer, o Senhor está comigo, Ele há de me responder, Ele há de me trazer saídas para a glória dEle. A relação do sol e a lua pararem no céu está relacionada com a ação de Josué pelejar.
Pastor, quer dizer que o sol pode parar amanhã, senhora? Não, não. Deus, Ele é todo-poderoso e Ele tem multiformas de agir. Já agiu lá na sua casa algum dia, na sua vida? Mas de maneira extraordinária, já? Sim ou não? Eu tenho dezenas de casos para contar para você. Ele continua agindo. E eu repito, nós cremos num Deus que trabalha para o seu povo. A palavra do Senhor nos ensina a nós invocarmos o nome dEle. Nós temos que aprender, amados irmãos, aos princípios, quebrantamento. Foi só falar de aconselhamento, o gabinete não está parando mais, é fechado, está só aberto, recebendo os irmãos. Camila, louvado seja Deus por isso. Ore pelo pastor, miserável pecador, viu? Eu fiquei feliz, por um lado fiquei feliz, Luciano. Falei assim, a igreja está entendendo. Aconselhamento, não tomar decisões precipitadas, ouvir outro, louvado seja Deus. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós precisamos dizer, eu não consigo sozinho, preciso de ajuda. A nossa vulnerabilidade diante de Deus é dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, quebranta-me, dá um coração ensinável. O segundo passo é estarmos agindo, não desista, persevere, permaneça na presença do Senhor, guarde a sua disciplina semanal de abrir a Bíblia, orar, se esforce por isso. E um terceiro aspecto, seja alguém que com insistência invoca o nome do Senhor. Você fazendo tudo o que precisa, você invoca o nome do Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor pode transformar essa realidade que eu estou vivendo. Quero terminar dizendo para você que aqui não é um passo, 3 passos para você ter uma vida perfeita. Eu gostaria que todos aqui tivessem a resposta de oração hoje. Mas você não deve viver pelas suas experiências emocionais com Cristo. Você deve viver fundamentado na rocha que é Cristo Jesus, confiado não naquilo que Ele vai fazer ainda e pode fazer, mas confiado que o mesmo Deus que multiplicou os pães, que fez o mar ser uma passarela para ele caminhar, o mesmo Deus que derrubou as muralhas, o mesmo Deus que fez o Rio Jordão se abrir, é o mesmo Deus que se manifestou por meio do seu amor, vindo a este mundo e se entregando na cruz do Calvário por causa dos meus e dos seus pecados. E hoje, a despeito de todas as respostas que você deseja, saiba de uma coisa, você em Cristo Jesus já recebeu tudo o que você precisa. Pastor, mas tem tanta coisa que eu gostaria de ver ainda. Continue perseverando. Mas os seus pecados foram cravados lá no madeiro, uma vez para todo sempre. Pecados de ontem, pecados de hoje e até os de amanhã. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Convido você, nesse momento, amado irmão, amada irmã, a vitória vem de Deus. Não importa o seu nível social, se você está fazendo doutorado, se você tem um ensino fundamental, não importa a família que você tem, o nome, o sobrenome, o povo de Deus aprende que tudo de bom, tudo que de fato é bênção, procede das mãos do Senhor. Se você tem tudo isso, louvado seja Deus, continue sendo uma bênção naquilo que Deus te deu. A terra Deus deu para os israelitas. Eles avançaram e conquistaram todas aquelas terras. Aqueles reis não puderam resistir. Acompanhe comigo, nós não vamos hoje trabalhar, mas leia comigo o versículo 42, 10, 42.
E de uma só vez, aqui já é uma outra batalha, ele foi avançando, venceu ali em Gibeão e avança sobre outros amorreus. E de uma só vez, Josué venceu todos os reis e tomou as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutava por Israel. Quando nós avançamos, quando nós estamos confiados no Senhor, nós sabemos que não faltará desafios. Não pense você que vai desaparecer desafios. O que nós faremos com esses desafios? Muda só a fase, o momento. Nós devemos continuar confiados que o Senhor está conosco. Fique de pé, nós vamos orar.